Sempre que posso, falo em alguns destes assuntos que vou hoje aqui falar com vocês, com os meus alunos, de forma dispersa e sem preparação muitas das vezes, quando se proporciona. Portanto, é a primeira vez que eu estou a abordar este assunto, de fio a pavio, digamos, assim, com o público. E estou desejoso por começar, porque, no fundo, eu tenho que vos falar daquilo que é uma aventura, que é a aventura do homem. Primeiro, o que é isso da fisiologia? A fisiologia é um ramo da biologia que estuda o comportamento do homem nas estruturas mecânicas, nas estruturas dos órgãos, o funcionamento de tudo isso. E, portanto, é um ramo muito vasto. A nossa aventura enquanto seres humanos começou há 2,5 milhões de anos. Eu gostaria de poder aqui, posso dizer-vos que 2,5 milhões de anos é muitos anos. Portanto, nós temos vindo a fazer um percurso de há muitos anos esta parte. Nem temos sequer noção, não é possível nós, enquanto humanos, pensarmos o que é que são 2,5 milhões de anos. E a nossa evolução foi continuando, foi crescendo, até há 10 mil anos atrás. Porque há 10 mil anos atrás deu-se um fenómeno, claro, não num momento estanque, que mexeu com tudo isto na nossa fisiologia e também na forma como nos organizamos na comunidade. E é importante falarmos sobre isso para percebermos o estado em que nós estamos e o que é de facto, e o porquê de determinadas coisas que eu depois direi lá para a frente. Foi a agricultura. Há 10 mil anos para cá, nós tornámos-nos agricultores. E, com o advento da agricultura, em simultâneo, passámos a ser sedentários. E isso mudou tudo. Porque, peço-vos agora um bocadinho de imaginação para me acompanharem, naquilo que seria o dia de uma família, éramos muito poucos no planeta, de uma família há 10 mil anos atrás. Mas ressalvar uma coisa, neste momento na humanidade ainda existem tribos residuais que se calhar só existirão mais 2 ou 3 gerações, algumas delas, por exemplo, uma delas na Papua Nova Guiné. Curiosamente, na Papua Nova Guiné está uma montanha que eu gostaria muito de fazer e que vou fazer qualquer dia, que é a Pirâmide de Carstens, a montanha mais alta da Oceania, que ainda vivem neste sistema que eu vos vou explicar e que eu vos vou dizer. Há muito poucas tribos, há os Kong em África e pouco mais. Portanto, temos mais 2 gerações para perceber como é que vivíamos há 10 mil anos atrás. Porque dá 330 e tal gerações a esta parte que tudo mudou. Então, o que é que seria o dia de uma família há 10 mil anos e um dia atrás? Vamos imaginar esta situação. Para já vivíamos em grupos de 20, 30, não éramos mais do que esse. Corríamos até o risco de viver essas 20, 30 pessoas nunca se cruzarem com mais nenhum grupo humano. Porque se calhar tínhamos todo o território do distrito de Leiria só para nós. E a locomoção não era fácil, embora nós fôssemos, como iremos ver, excelentes pessoas a movermos. Hein? Mas corríamos o risco de nem sequer nos cruzarmos com ninguém. Pegando num pai, numa mãe, numa criancinha de 1 ano, recém-nascida, e vamos imaginar esta situação, e um rapazinho de 11 anos, que se chamava Tiago. Curiosamente, não é? Tiago é o nome do meu filho. Essa família acordava religiosamente com o cantar dos passarinhos e com o nascer do sol. Ok? Portanto, o sol nascia e ela naturalmente acordava. Barulho dos pássaros, que também despertam. Todos nós já passámos por um nascer do sol. É qualquer coisa de maravilhoso. E, portanto, acordávamos naturalmente. A seguir, um deles, se calhar até o mais pequenino, não é? Para mostrar serviço, para se impor na família, ia até um bosque de alimentos, que era guardado pela Ruth e pelo Pipo, não é? Porque havia muitos bosques de alimentos. Aquilo que eles estão agora a tentar fazer é recuperar uma coisa que era o normal naquele tempo. Era um bosque de alimentos. Tudo isto era um bosque de alimentos. Portanto, era fácil ir buscar comida. E o mais pequeno não, o mais velhinho dos filhos, ia buscar bagas silvestres e mais uma ou outra fruta, tudo silvestres, que apanhavam no bosque. Era com abundância. Comiam aquilo e seguiam
da caminhada, porque eles eram nómadas. As pessoas andavam de sítio em sítio. Enfim, não andavam todos os dias, mas passavam grande parte do tempo a percorrer o caminho. E seguiam, arrumavam os utensílios, muito poucos, a mochila era muito leve. Portanto, a mochila, fazendo alusão àquilo que eu falei no montanhismo, era muito leve. Vivia-se com muito pouca coisa, mas com o que era essencial. Arrumavam-se as poucas coisas, da qual faziam parte, religiosamente, uma reserva de oleaginosas e de sementes, já iremos perceber porquê, e seguíamos viagem, caminhar. As poucas coisas às costas, a mãe com o seu bebê às costas, e seguimos caminhando, devagar, lentamente, num estado de alerta permanente. O pai aproveitava para dar ensinamentos valiosos à criança de 11 anos, importantes para o futuro dela, para a sobrevivência dela, e quando constituísse família, iam caminhando, mas calmamente. E é curioso verificar e pensar que durante essa caminhada, por ser tão tranquila, numa paisagem que nós nem conseguimos imaginar, só em certos sítios do mundo é que é possível ver a paisagem intacta. Muito poucos sítios do mundo. Portanto, tudo aquilo devia de ser um prazer para os sentidos. E há aqui uma coisa que eu gostava de dizer. A malta tem um bocado a ideia que a gente há 20, 50 mil, 100 mil anos éramos uns toscos. Primeira apanha, feios como sei lá o quê. Não seria tanto assim. Portanto, já éramos pessoas mais evoluídas e com sensibilidade sempre. Caso contrário, não teríamos sobrevivido. Esta é que é a grande questão. Portanto, nós sofremos sempre a pressão do nosso meio e chegámos até aqui em declínio, já iremos ver, mas chegámos até aqui assim porque estávamos adaptados, porque soubemos crescer no meio deste ambiente. Até que chegávamos perto de um rio e decidíamos almoçar ali. Não é que houvesse um relógio. Não, era o ritmo circadiano que marcava o tempo. Não é? Acordávamos com o nascer dos passarinhos, com o nascer do sol e comíamos quando tínhamos fome. Mais ou menos a meio do dia o sol indicava isso. Parávamos perto de um rio. Entretanto, tinha-se apanhado um pequeno animal ao almoço ou apanhava-se peixe no rio e mais umas bagas. Essas nunca podiam faltar. As bagas e uma outra oleaginosa também que se comesse. Comia-se e toca de mergulhar no rio, na água fria. Era um momento de descontração para a família, de distração, de usufruir daquilo que se tinha ao seu dispor. Tomava-se banho na água fria, por contraponto àquilo que hoje em dia acontece, ninguém toma banho de água fria. E o que é que isso provocava no corpo humano, na fisiologia? Desinflamações, as poucas que pudessem existir. Grande reforço do sistema imunitário. Grande reforço do sistema imunitário. E uma sensação de prazer imensa. A seguir, deitávamos-nos num bocado de erva ou numa rocha quente a apanhar os raios solares, a ser bombardeados pela vitamina D. Fundamental. Somos hoje em dia todos muito espertos, muito evoluídos, mas estamos a morrer por falta de vitamina D. Portanto, nós, enquanto espécie humana, uma das nossas maiores déficits hoje em dia é de vitamina D. Vejam isto, é inacreditável. Dormíamos uma pequena sesta, de 15, 20 minutos. Isto é uma coisa interessantíssima. Essa sesta de 15, 20 minutos dava-nos para recuperar as hormonas necessárias, a serotonina, a dopamina, para nós acordarmos extraordinários e prontos novamente a caminhar. E o curioso que eu vos quero dizer é isto, é que o nosso organismo... Porquê é que a sesta, ainda hoje em dia, de 15, 20 minutos, é altamente revigorante? Durante o dia nós não podíamos perder muito mais, dormir muito mais, porque durante o dia havia a ameaça de animais que eram perigosos para nós. E que, curiosamente, durante a noite... Porquê é que a gente dorme melhor durante a noite? Porque esses animais mais perigosos durante a noite também estão a descansar. A noite é para os necrófagos e é também para os animais de pequeno porte. Não quer dizer que não houvesse um ou outro de grande porte que pudesse ser uma ameaça para nós, mas estávamos mais ou menos descansados. Mais ou menos, porque isso era... Nós nem fazíamos parte da cadeia alimentar das espécies. Nós éramos tão poucos. Vocês acham que algum mamute levava em linha de conta precisar de comer um ser humano Pois éramos tão poucos, não estavam tramados, tinham morrido à fome. Nós não entrávamos nessas contas. A gente nem entrava nessas contas. E queria realmente caçar alguma coisa, algum animal de grande porte, nós só nos aventurávamos a isso quando precisávamos de alguma pele maior, porque as peles duravam a vida inteira.
para fazer a cama, para fazer um abrigo ou para nos cobrirmos. E, portanto, não havia problema por aí. Portanto, a sesta é eficaz a meio do dia porque nós, devido ao facto de termos que estar sempre alerta, tínhamos que, em pouco tempo, recuperar o suficiente para poder seguir viagem. É por isso que a sesta é uma das poucas coisas que ainda vai resistindo, e os espanhóis muito têm feito por isso também, embora haja lá um movimento que quer acabar com a sesta ou quer reestruturar a sesta, não saber, desses tempos. E a sesta nos faz tão bem. Seguíamos viagem. Revigorados, bem dispostos, seguíamos viagem para de fora. Sempre lento. Sempre com grandes descargas de boas hormonas. Hormonas de bem-estar. Dopamina, serotonina, a paisagem, tudo. Apesar de irmos sempre atentos ao que estava a passar. E da criança ir sempre a perceber e a ver e a ler o terreno para onde ia com a ajuda do pai. Isso era fundamental. Até que decidíamos passar a noite. E então aí, vamos caçar qualquer coisa para comer. Caçava-se um par de coelhos, a mãe ficava a tomar conta do fogo, do bebezinho, que era amamentado sempre, até poder, ficava a tomar conta do fogo e os dois aventuravam-se, pai e filho, a ir caçar qualquer coisa. Foram surpreendidos por um animal grande porte e tiveram que fugir, rapidamente. O único momento de stress no dia, descarga de cortisol, mas foi uma coisa passageira, porque eles, percebendo o perigo, disseram, espera lá, está ali, temos que fugir. E fugiam. Utilizavam o ATP-CP, adenosina trifosfato, fosfocreatina armazenada nos músculos para fugir durante um minuto rapidamente. E saíam dali, evitavam um perigo, não é? Caso contrário, era a vida que estava em risco. Saíam dali e, olha, afinal de contas, não conseguimos trazer nada para o jantar. Não faz mal, temos aqui assim as oleaginosas, temos aqui as bagas, temos ainda um resto de peixe e um resto do animal que tínhamos comido ao almoço e assim ficava tudo bem. À lareira, depois de se comer, o que é que se fazia? Contavam-se histórias, falava-se no dia-a-dia, a família toda reunida. Socialização. E assim que o sol se punha, está na hora de dormir. Vamos dormir. Respeito pelo ritmo circadiano. Okay? O único momento de stress que houve e de choque em termos orgânicos foi o encontro fugaz, que durou 1 minuto, com um animal mais agressivo. E que não acontecia todos os dias, porque senão as probabilidades de não durar nem 1 ano eram enormes. Acontecia de vez em quando. E era isto o que caracterizava a vida de uma família há 10.001 anos atrás. 10.000 anos e um dia atrás. Avançamos 10.000 anos. Acorda-se, despertador, não é? Cada um, a malta às vezes ainda escolhe o despertador dos passarinhos e tal, para simular, para não soar tão mal. Mas há um despertador que acorda. Jesus, Jesus, de noite. Vocês, eu acredito que ninguém aqui, porque eu estou a falar para pessoas com um nível de consciência e de desenvolvimento pessoal e de sensibilidade para que a vida é uma coisa muito boa e bela e, portanto, nós temos que viver de maneira diferente, que já não viva desta forma. Mas eu peço-vos um esforço para perceber tudo o que se passa à nossa volta. Eu convivo com isto todos os dias através dos meus alunos. Eu começo a dar aulas às 8h15 da manhã. E o que acontece realmente é isto. Portanto, bombardeados por um despertador que toca de forma agressiva, que assusta as pessoas. E essa é a primeira descarga de cortisol no organismo, que é a hormona do stress. Começa logo assim que acorda. Mas o mais grave é que a pessoa, pai, a mesma família, não é? O pai e a mãe e os 2 filhos, acordam sonolentos e cansados. Porquê? Porque o jantar foi tarde. Quando eu digo tarde, foi para além do sol já ter posto. 8 e tal. Não precisa de ser mais tarde, 8h30. E com uma agravante, com a ingestão de uma grande quantidade de hidratos de carbono. Sob a forma de quê? Não vamos mais longe, de um queque, de um pudim, de um arroz doce. Já não digo cheesecake, já não digo um bulical, já não digo nada disso. Digo de um hidrato de carbono qualquer processado. E numa altura em que, devido ao ritmo circadiano, o que é que já está a acontecer no nosso corpo?
naturalmente o nosso ritmo começa a baixar e começa a surgir o aparecimento da melatonina e da serotonina que nos vão preparar naturalmente para nós dormirmos, porque é a altura do corpo naturalmente pedir o descanso. E quando nós ingerimos esta refeição de hidratos de carbono, já para não falar no arroz, na massa, no pão, não sei o que ingerimos também, isto vai interferir na produção da melatonina e da serotonina e vai baralhar tudo. Há um pico de glicémia, já vamos ver os efeitos que isso tem no organismo, que baralha tudo. E a pessoa não consegue dormir. Por simplesmente não consegue dormir. E é uma experiência porque todos nós já passámos. Seguir uma refeição, ou é muito pesada, a gente até diz que a cobra está sem enrolar ao pescoço, não é? Como é normalmente à meia da tarde, ou então um indivíduo fica excitado e não consegue dormir. Bem, não consegue dormir e vai-se agarrar, vai ver as últimas no telemóvel, no Facebook, vê um ou outro filme, normalmente com imagens violentas, com imagens que o excitam, imagens rápidas que excitam a retina. A retina envia a imagem para o cérebro. E o cérebro envia essa imagem diretamente para o centro de controle das nossas funções vitais, hipotálamo. E baralha tudo. Baralha tudo. O hipotálamo diz, mas o que é que se está a passar aqui? Era a altura de a gente começar a repousar. Era a altura de ir dormir, de descansar. O que é que se está a passar aqui? Epá, o gajo decidiu comer uma sobremesa, está tudo excitado, agora pôs-se a ver filmes, não sei o quê, já há 7 mortos e 14 feridos. Epá, eu não sei o que é de fazer dele e tal. Epá, tu vê lá se acalmas esse gajo. Mas ele também percebe. E o que é que ele toma? Um suporífero para dormir. As pessoas não têm noção de que, se calhar, 95% das pessoas do mundo consomem suporíferos para dormir. É 95%, eu já estou a ser simpático. E sob o efeito da insulina, que entretanto teve que haver uma descarga brutal de insulina para ir buscar o açúcar do pudim, para levar esse açúcar para a célula, e do suporífero, o gajo adormece. Mas acorda mal disposto de manhã, porque dormiu pouco e, na verdade, não dormiu de forma natural. Isto não acontece com o miúdo de 11 anos? Acontece também já com o miúdo de 11 anos. Não acontece com a mulher? Acontece também com a mulher dele. Os miúdos de 11 e 12 anos têm, neste momento, um déficit de sono terrível. Déficit de sono é um dos problemas hoje em dia da juventude. Um déficit de sono terrível, que vai ter repercussões muito graves na fisiologia deles, já enquanto jovens e mais tarde como adultos. Bom, segue-se a paródia do pequeno almoço. Junta-se tudo à mesa, tudo mal disposto, não é? Malta está cansada, não é? Acordou cansado, mal disposto. E o que é que se come? Cereais. Cereais, ou derivados de cereais, ou espécies de cereais, ou pão com não sei o quê, com Nutella. Enfim, é para o que vocês querem imaginar ou não. Eu digo-vos, do fundo do coração, que eu tenho que dizer-vos aquilo que eu penso das coisas, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu conheço da realidade, por aquilo que eu vejo na prática e daquilo que eu leio e que eu estudo sobre isto também. Mas não quero chocar ninguém, não quero apontar o dedo a ninguém, nem quero dizer tu és isto ou aquilo porque comes. Nada disso, nunca será essa a minha intenção. Eu tenho é que dizer aquilo que eu penso sobre as coisas. Cada um pensa o que quiser. Portanto, cereais. Ou grande carga glicémica através dos hidratos de carbono. As crianças vão para a escola, atrasadas, toda a gente a correr, e como houve uma grande ingestão de hidratos de carbono, lá temos nós, outra vez, o pico de glicémia. E este pico de glicémia é responsável, hoje em dia, por essa ideia, em alguns casos válida, noutras completamente espatafúrdia, do déficit de atenção.
Porque, na verdade, quando sofre um choque glicémico, tem-se energia a rodos para gastar. E eu não posso gastar essa energia, eu tenho que ficar sentado numa cadeira. Portanto, o que é que me resta? Ser mal comportado. Ok? A seguir, para compensar este choque glicémico, há uma descarga de insulina. Outra. E há uma fome do caraças. Que leva os miúdos todos a correrem ao intervalo para o bar da escola, que tem o quê? Máquina. Depois formam-se filas de 50. E só há 15 minutos para tomar o pequeno almoço. Mas há as máquinas. As máquinas, espera lá, metes ali uma coisa, sai. Isto é rápido, estou ali na fila. Aqueles artolas na fila para comer a maçã. Levar de casa, isso não é cool, isso é fatela e tal. Não. E, portanto, vai-se comer o quê? A fome é muita, há uma quebra de energia para seguir a um choque glicémico, a seguir uma descarga de insulina. O organismo cai, em termos energéticos, e vai-se comer mais açúcar. E estamos neste ciclo. Come açúcar, sob as mais variadas formas, vem para baixo, vai mais umbilical, vai para cima, vai para baixo, vai mais, até uma peça de fruta só por si provoca isto. E andamos nisto. E este é o caminho mais rápido para os diabetes. Porque não há estabilidade em termos da glucose no organismo. E ao pai o que é que acontece? E à mãe o que é que acontece? A mesma coisa. A mãe até é capaz de andar com a panaceia de que tem que perder quilos. Olha para o lado, para as amigas, para as vizinhas. Ela está magra. E eu cada vez, os anos passam, vou começar a tomar batidos. O que é que são os batidos? Coisas artificiais, com grande quantidade de açúcar. Experimentem ler o rótulo de uma barra energética muito apregoada por atletas profissionais, Power Bar, por exemplo. Isostar. A marca que vocês... Leiam esse rótulo. Vejam o que é que lá está. Grandes quantidades de açúcar. Vestígios de proteína, em alguns casos. E andamos no mesmo ritmo. O pai já passou uma manhã inteira no trabalho, stress, cada vez que há stress, há cortisol, já não falo na viagem de carro, todos nós sabemos como é que é, quando se vive nas grandes cidades uma viagem de carro, o chefe que quer relatórios a torto e a direito, o indivíduo que quer que aquela parede seja construída numa hora, hoje em dia as paredes, quem trabalha na construção civil, já não são feitas calmamente, não é pago ao metro quadrado, portanto aquilo é dar o litro. Cortisol, cortisol, cortisol. Chega-se ao almoço, tem que ser rápido. O que é que é? Onde é que a gente vai? Ingerir mais hidratos de carbono. É que os hidratos de carbono recuperam a energia. Vegetais, frutas, ok, uns vestígiozinhos. Mas isso não é o mais importante. E andamos nisto. Mas chega a hora de ir ao ginásio. E juntam-se o marido e a mulher e vão ao ginásio. 6 da tarde, 5, 6 da tarde, saem do trabalho 5, 6 da tarde. Eu digo ginásio, mas também posso dizer a rua para correr, não é? Porque aquilo que eu quero dizer não é por ser no ginásio ou ser na rua. Embora o meu ginásio seja a natureza. Mas eu não tenho nada contra os ginásios. Vão ao ginásio. Chegam ao ginásio e o que é que acontece no ginásio? Qualquer que seja a modalidade que vocês queiram escolher. Cycling, aula de grupo, aula de musculação, o que vocês quiserem. O que é que há no ginásio? Barulho, música incentivadora, entre aspas. Bora, puxa, puxa, puxa. Olham para o lado, comparam. E aquele gajo levanta 100 quilos, eu só vou nos 50, eu tenho que forçar os 100. Ritmo. Qual é o ritmo? Máximo, 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 máximo. Pouco menos que o máximo. É para sair de lá a suar. É para sair de lá estourado. Não serviu de nada. No pain, no gain. Resultado disto, reservas de glicogénio, 0. Esgotou-se o glicogénio. Sai-se de rastro. Gordura, pouca se atacou. Porque o ritmo a que se trabalhou não atacou a gordura. Atacou o glicogénio armazenado nos músculos. Tivemos num sítio aprazível, tivemos num sítio natural,
estivemos num sítio ao ar livre, desfrutámos da paisagem, falámos comodamente com um colega, deixámos de competir connosco próprios, competimos com os outros, sim ou não. O que é que aconteceu? Nada disto, ou tudo isto aconteceu, conforme queiram ver a questão. O que é facto é que se sai do ginásio com as reservas de glicogênio em baixo e as gorduras intactas. Por isso é que há muita gente viciada em cardio. Vocês, se calhar, conhecem pessoas que fazem 7, 8 horas, 9, 10 horas de cardio por semana. Eu não faço isso para subir montanhas de 7 e 8 mil metros e 6 mil metros. E continuam a ser gordas. Continuam a ser gordas. Porque não atacam a gordura no seu treino. Então, sai-se a casa desesperado. A primeira coisa que se encontra em casa, come-se. É a hora do lobo, não é? É a hora do lobo. Chega-se em casa, abre o seu filho. O que é que aí está? O resto do pudim. Brum! E entra-se no tal ciclo que eu comecei por descrever. Come-se tudo o que aparece, porque se precisa realmente de açúcar, porque o organismo foi à sua reserva e come-se e volta-se ao ciclo. Dorme-se mal, acorda-se o dia a seguir outra vez desta maneira. O que é que a antropologia forense nos diz sobre as pessoas que viviam há 10 mil anos e um dia? Antropologia forense, eu não estou a falar de estudos que foram feitos. Tínhamos o mesmo tamanho e o mesmo peso. Tínhamos menos de 10% de gordura. Hoje em dia, só os atletas, e atletas com um certo nível é que têm menos de 10% de gordura corporal. Portanto, éramos atletas. As mulheres eram umas brasas nessa altura. Regavam pedras para fazer os abrigos, subiam às árvores. Éramos atletas, fisionomia. Não havia vestígios de colesterol, diabetes, hipertensão arterial, triglicéridos elevados. A nossa massa craniana, o nosso volume craniano era de 1568 centímetros cúbicos. Hoje em dia é de 1260 no homem. Na mulher era 1487, salvo erro, números aproximados, agora é 1210. Portanto, aqui a caixa de espirulitos tem vindo a diminuir de volume. E este é o melhor sintoma de que a espécie humana está a regredir. Doenças associadas a tudo isto, esta forma de viver, com picos, com stress, com armazenamento de cortisol em doses exageradíssimas, diabetes, todos sabemos, não é? Colesterol elevado, hipertensão arterial, obesidade, são as doenças hoje em dia. A única doença que se encontrava nos homens primitivos, entre aspas, primitivos não tinham nada, era desgaste articular. Porquê? Porque andavam muito. Tinham que correr. Quando era preciso perseguir um animal de grande porte, de vez em quando, está-me a dar jeito umas peles. Mas não era para ir a uma passagem de modelos. Precisavam de uma pele nova, não é? Havia um novo membro na família. Perseguia-se a presa de grande porte durante um dia ou dois a correr. Eram exímios consumidores de gordura. Por isso é que eles guardavam com a própria vida as reservas de oleaginosas. Era a boa gordura. Vocês sabem que hoje em dia o açúcar é pior para o colesterol do que a própria gordura que a gente consome, que vem associada aos animais. A gordura que vem associada aos bolos e a tudo isso. Quase não consumimos a boa gordura que é tão rica em ômega 3. Há bocado falava ali com a Ruth sobre os abacateiros. E o abacate, por exemplo, é uma fruta riquíssima em gordura. E havia assim, ao Deus dará, era só apanhar. Portanto, nos dias de hoje, temos uma geração, já para não falar nos medicamentos que vêm a seguir, que se têm que tomar para atamancar estas doenças que se vão criando, somos a geração e somos a sociedade que somos.
E o paralelo, agora vou ser cáustico, porque se nós formos à raiz do problema, nós vemos que são as mesmas cadeias que dominam os ginásios multinacionais, que são os donos da Nestlé, que são os donos da Coca-Cola, que são os donos de tudo e mais alguma coisa. São os mesmos. Portanto, interessa perpetuar isto. Portanto, e são os donos das revistas que dizem que o homem e que a mulher têm que ser de uma certa maneira, caso contrário é um frustrado. E o paradigma da condição física, da boa forma física, é este. Os homens antigamente eram magros, tinham força, eram musculosos, mas não tinham batatas. Porque isso era aumentar o peso da mochila. Eles eram fortes a partir de dentro. Não temos a oportunidade de ver uma frase com a qual eu gostava de terminar isto. Não vou já terminar, não são já revelis de mim, mas as transformações dão-se a partir de dentro. E no caso da condição física, dão-se a partir dos órgãos. E se calhar começam no coração. E vocês vão ver que hoje em dia, aquilo que é pedido às pessoas como paradigma da condição física é apenas a armadura. E vocês vão ver, eu falo com grande conhecimento de causa, vocês vão ver que a maior parte dessas armaduras que vocês aí veem andantes não conseguem correr 7 ou 8 ou 9 ou 10 km seguidos. Têm frequências cardíacas de 70 e 80 em repouso. Têm índices de tensão arterial elevados. Pelo treino que fazem, desadequado, por aquilo que consomem para ter a tal armadura. Não é isto que eu defendo como condição física. Eu defendo outro tipo de trabalho. E agora gostava de ir diretamente à vossa consciência e perguntar-vos o seguinte. Imaginem esta situação. Eu defendo o treino útil. A mim não me diz nada estar no ginásio a fazer isto. Isto serve para quê na minha vida diária? Eu defendo o treino funcional, útil, que sirva para alguma coisa. Se agora houvesse aqui assim um tremor de terra que impossibilitasse que a gente se pudesse deslocar para o pé dos nossos, que nós gostamos, a qualquer momento isso pode acontecer. Quem é que daqui era capaz de percorrer 50 ou 60 km em meia dúzia de horas? Falemos. Quem é que está apto para isso? Porquê é que não está apto para isso? Vão numa estrada e o carro cai para uma ribanceira. É preciso subir 30 metros, meio a trepar, para pedir socorro. Quem é que está apto para fazer isso? Estamos todos a fazer um passeio de barco e o barco vira. Temos 1000 metros para chegar até à praia para nos salvarmos. Quem é que está apto a fazer isso? Vamos fazer uma caminhada e o puto torce um pé, é preciso carregá-lo às costas. Quem é que está apto a fazer isso? E por aqui fora. É estas as questões que nós devemos colocar-nos, na minha opinião. Perguntam vocês assim, mas este gajo está aqui a dizer para a gente voltar outra vez, a pôr a tanga, andar a... Não, obviamente que não estou a dizer isso. E eu, até por respeito que eu tenho, por exemplo, que é a informática, que sou quase um burro a olhar para um palácio, não defendo nada disso, como é lógico. Houve coisas extraordinárias que nós conseguimos enquanto civilização. Agora, compete-me a mim dizer, isto tem tudo a ver com aquilo que o Rui começou por dizer, cuidado com aquilo em que estamos todos a embarcar. E estamos a embarcar em conceitos daquilo que é a saúde e a condição física que não são os que respeitam, o genoma, o nosso genoma humano começado a ser construído há 2.500.000 anos, nem do ponto de vista alimentar, nem do ponto de vista da atividade física. E tudo aquilo que a gente faça contra isto vai ter uma fatura muito grande a pagar da nossa parte. E já está a pagar, já estamos a pagar essa fatura. É isso que eu digo. Os alimentos que consumimos, para os quais não estamos minimamente adaptados. A agricultura trouxe-nos novos alimentos, a população aumentou. A seguir à Segunda Guerra Mundial, então, houve um fenómeno curiosíssimo, porque se devastou muitos campos.
e foi preciso dar de comer rapidamente a uma população, sobretudo aqui na Europa, que estava com fome. E então substituíram-se campos de criação de gado, que já de si não eram da melhor maneira, porque antigamente a carne que se comia era de caça, portanto era carne saudável, e substituiu-se por cereais que eram mais baratos. As grandes companhias pensam, como é que a gente está a dar a comer esta malta barato, que nos vende a ele também barato, mas muito mais caro do que nos sai a nós? Aos cereais. E por aí fora. E isso está a dar cabo da nossa espécie humana. Está a gerar estados de inflamação no nosso organismo que degeneram inevitavelmente em doenças terríveis como o cancro. O Alzheimer, há um livro interessantíssimo, que vocês com certeza alguns já leram, Cérebros de Farinha, quem já leu? Cérebros de Farinha, mostra isto claramente. Pela primeira vez aparece retratado em fotografias aquilo que não se pensava que existisse. O Alzheimer são buracos na estrutura do próprio cérebro. Porquê? Devido ao consumo de amidos. Ponto. Pode haver uma predisposição genética, mas é potenciada a não sei quantos % com o consumo de amidos. É este o panorama em que nós estamos. O que fazer? Aproveitar o melhor que o mundo nos dá agora, obviamente. Tentarmos alimentar-nos de uma forma mais natural possível, respeitando aquilo que é o nosso genoma. Não demoramos 2.500.000 anos a aperfeiçoar um genoma para agora mudar em 10.000 anos. Ele ainda não teve tempo. Por isso as pessoas têm alergias, né? Por isso as pessoas andam inchadas. Fazem muito exercício, mas andam inchadas. Porquê? Porque não comem aquilo que deviam comer e o organismo, que é perfeito. Só um organismo perfeito como o nosso é que continua a resistir tantos anos a tanta agressão. Nós somos extraordinários. Porque andamos desde que nascemos quase a ser agredidos e continuamos a aguentar-nos. Até que chega um ponto em que a doença tem que surgir. 60 anos, 50, já não dá mais, não é? Tudo tem um limite. Pá, olha, pá, o gajo continua, eu já não posso fazer nada. Mete-lhe a doença em cima, com aquela história da marreca, não é? Mete a história em cima. Isto não se muda em 10.000 anos, é muito pouco tempo. E andamos todos a sofrer com isso. Uma alimentação o mais próxima e que respeite aquilo que é o nosso genoma. Uma atividade física que respeite aquilo que é o nosso genoma de atividade física. Aquilo que nos levou a sobreviver até aqui. Se nós fôssemos moles, se nós fomos feitos para a atividade física. De outra maneira, não tínhamos sobrevivido enquanto espécie. Mas não é qualquer atividade física. Não é a atividade física de capa de revista. É a atividade física que nos fortaleça desde dentro. Como é que recuperamos agora isso? Trabalhando com os exercícios certos, trabalhando com a intensidade certa. Cada um de vocês tem um número que é mágico. Se o Rui teve sucesso naquilo que ele fez, foi só por uma coisa. Não foi por ele dizer que era 40 minutos ou 50 minutos ou 1 hora. Isso vocês têm 7.528 programas de treino em qualquer lado. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, corra muito, corra menos, corra pouco. Não é isso que é importante. Nenhum deles diz qual é a intensidade que cada um deve dizer. Deve correr, fazer a atividade física ou o que é que seja. É o número mágico que cada um de vocês tem. Tem que respeitar a vossa história anterior. Aquilo que vocês são agora. Aquilo que os levou até aqui. E se esse número mágico não for respeitado, vocês podem treinar o que quiserem. Fatigam-se. A maior parte das pessoas que andam aí a correr, que a gente vê a correr, cruza-se com pessoas que andam a correr à noite na estrada, que vão a ritmos para além daquilo que deviam de ir. Qual é o preço a pagar? Sistema imunitário cada vez mais enfraquecido. Vocês pensam que os grandes atletas são indivíduos muito fortes? Sistema imunitário muito frágil. Muito frágil. Porque a agressão é constante sobre eles. A agressão é constante. A alta competição é levar ao extremo aquilo que é o treino. Portanto, é estar sempre a agredir para subir mais. Às vezes cai-se por ali abaixo. Devo citar dezenas de exemplos sobre isto. Vou-vos só dar um de uma aluna minha que faz triatlo de competição.
Um dia chegou uma aula e disse-me, professor, hoje é um dia que eu nem sei como é que vou sobreviver. Então, já treinei, começou a treinar às 6 da manhã, essa é uma das tais, foi acordada às 5h30 da manhã pelo despertador, coitada, não é? Cortisol logo para cima, já nadou 3 km e até ao fim do dia tinha que fazer mais, até tinha que fazer 6.900 metros de natação. Isso, Joana, chama-se Joana, Joana, isso não vai dar bom resultado. Professor, o que é que quer? Eu tenho que seguir o plano de treino. Ok, tudo bem. E tinha que correr ainda no meio disto tudo. 16 anos, é? Pois é, cumpriu. Só que está parado há 3 semanas. Os ombros, rupturas, tendinites. 16 anos tem ela. Portanto, esta é a realidade que a gente tem. É? Não é essa a realidade em que eu acredito. E termino, ficando à vossa disposição para qualquer pergunta, com uma frase que é mais ou menos isto. Se queres mudar o teu corpo, não lutes contra ele. Trata-o com carinho e com atenção. Porque qualquer transformação dá-se sempre a partir do coração. É isto em que eu acredito.